Olá, muito boa tarde. Depois do Outubro Rosa, agora em novembro é a vez dos homens dedicarem um tempinho para cuidar da saúde. E isso significa também prevenir o câncer de próstata, uma doença que tem cura se diagnosticada logo no início com o devido tratamento. E esse é o assunto do Band Cidade Entrevista deste sábado, que já está no ar. E para falar um pouco mais sobre a importância da prevenção do câncer de próstata e também sobre outros cuidados que os homens devem ter, eu recebo aqui no estúdio o médico urologista Pedro Henrique Cabral, que também é titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Muito boa tarde, doutor, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, o prazer é meu. Doutor, antes da gente iniciar a entrevista, eu gostaria de exibir uma reportagem que nós mostramos no Band Cidade desta semana, justamente que fala sobre essa questão do Novembro Azul. Vamos então acompanhar primeiro a reportagem. Unidades de saúde com uma nova cor, o azul predomina nas paredes, nas plaquinhas que incentivam os homens a procurarem o médico com mais frequência. Afinal, nem todos são iguais ao seu Ivanildo. Essa conversa entre ele e o médico é constante. O funcionário público já fez exame de próstata, de sangue e vários outros de rotina. É sempre bom você se prevenir, saber como é que está o andamento de sua saúde. E no mais, o homem ele não pode simplesmente se omitir de procurar esses profissionais. O médico diz que o exame da próstata ainda é cercado de preconceitos sem necessidade. Não tem mais aquele medo do homem fazer consulta referente ao problema da próstata. E já está vencido e agora nós temos médios de diagnóstico muito mais avançados, como a ultrassonografia, a biópsia, que antigamente não se tinha, né? Nesta unidade básica de saúde, no bairro Santa Itelvina, na zona norte de Manaus, o Novembro Azul não chegou apenas para conscientizar sobre o câncer de próstata, mas o homem que chega aqui pode ir do clínico geral ao dentista. O Novembro Azul atraiu também o Davi, que passou por aqui para fazer exame de sangue. Tudo certinho? Tudo certinho. Para não estar vindo depois, para estar já quando tiver, no caso avançado, já tiver mesmo só sentindo dor. Independente do exame que se for fazer em qualquer unidade de saúde, é importante prevenir, em especial o câncer de próstata. Só no ano passado, quase 70 mil homens no Brasil foram diagnosticados com a doença, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Lembra do seu Ivanildo, lá do início da reportagem? Para não engrossar a estatística, é que o funcionário público sempre aparece no consultório. Para ele, prevenir não é tabu. É um exame super simples, né, e faz com que nossa saúde permaneça sempre tudo bem com ela. Tá aí, doutora, a gente percebeu aí pela reportagem, né, bastante homens conscientes sobre a importância de cuidar da saúde. Mas essa ainda não é a realidade da maioria dos homens, porque a gente sabe que o número de casos de câncer de próstata no país ainda é muito alto, aí quase 70 mil aí, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O câncer de próstata ele é o câncer mais comum no homem. Sabe que 1 a cada 6 homens vão ter na vida câncer de próstata. Como hoje é o câncer mais comum no homem com mais de 40 anos de idade, está indicado esse rastreamento, ou seja, esse conjunto de exames com o objetivo do diagnóstico precoce da doença. O senhor fala em conjunto de exames, ou seja, a gente sabe que tem o famoso exame de toque, que é muito temido aí pela maioria dos homens, que é um importante aliado no diagnóstico da doença, mas também tem outros exames que são importantes para se chegar ao diagnóstico da doença e iniciar, de repente, um tratamento aí preventivo, né? Certo. O diagnóstico precoce do câncer de próstata, ele é feito fundamentalmente por 2 exames. O exame de toque retal, que é um exame que há preconceito, mas muito simples. Ele é um exame praticamente indolor, ele incomoda um pouco, mas não é um exame doloroso. Dura em média 20 segundos. É um exame feito no consultório, barato, traz pouco custo nenhum ao paciente, pouco custo para a unidade hospitalar. E esse exame ele pode diagnosticar cânceres de próstata que não são diagnosticados pela dosagem do PSA.
Então, o PSA é uma proteína que a gente dosa no sangue e que está alta em homens que têm câncer de próstata. Então, a maioria dos cânceres de próstata, eles elevam o PSA. Você detecta essa elevação e, a partir daí, parte para um exame mais avançado de diagnóstico definitivo. Mas tem câncer que o PSA ele dá normal. Cerca de 20% dos cânceres de próstata, o PSA é completamente normal. E esses cânceres só seriam detectados por um exame que é um exame barato, que dura 20 segundos, é feito no consultório, que é o exame de toque retal. Daí a importância de fazê-lo em todos os pacientes. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que todo homem, a partir dos 45 anos de idade, anualmente faça o toque retal associado ao PSA. Tá certo, então não tem escapatória não, é o melhor exame aí para fazer esse diagnóstico mesmo, mais preciso, né? É um exame necessário. A gente sempre fala para os pacientes que o melhor exame é o toque mais o PSA. São os dois associadamente. Se você também fizer só o toque e não fizer PSA, você pode perder o diagnóstico de alguns cânceres de próstata que não são detectados pelo toque. Então, recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia e as outras sociedades internacionais importantes de urologia é que se faça sempre o toque associado ao PSA. Se os dois vierem normais, tudo bem. Se um dos dois vier alterado, ou se os dois vierem com alterações, aí você parte para uma investigação mais a fundo que vai levar ao diagnóstico definitivo do câncer. Tá certo, doutor. A gente saiu às ruas também para ouvir, né, as principais dúvidas aí dos telespectadores com relação aos telespectadores homens, né, com relação a essa questão do câncer de próstata. Então a gente vai exibir então a primeira pergunta aí de telespectador. Vamos conferir. Doutor, eu me chamo Maicon, eu tenho 28 anos e eu gostaria de saber se eu com essa idade tem possibilidade de adquirir o câncer de próstata. Tá aí uma preocupação já desde cedo, né? Não precisa ter nessa idade, né? O câncer de próstata ele jamais foi descrito em homens com menos de 30 anos de idade. Ele é uma doença realmente que incide a partir dos 40, principalmente a partir dos 45 anos de idade. Né? Então, a atual recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é a partir dos 45 anos. Nunca foi descrito um homem com câncer de próstata com 28 anos de idade. Então, ele... No momento não precisa se preocupar com isso. Só a partir lá então dos 45. Mas e por que o câncer de próstata tem alguma explicação para ser a partir dos 45 anos? Está relacionado com o envelhecimento desse órgão masculino? Está relacionado com erros genéticos que ocorrem na célula tumoral. E esses erros genéticos, com o passar da idade, eles vão se acumulando na célula e produzindo um tumor. Quando um tumor ele é diagnosticado por exames, a gente sabe que esse tumor ele já tem milhões de células. Ou seja, esse tumor começou bem antes, ele era indetectável por qualquer método diagnóstico, e ele só foi detectável quando já existe uma lesão que já tem milhões de células. Enfim, para esse tumor ser detectado, para esses erros se acumularem, é preciso de algum tempo. Então, o câncer de próstata em específico, ele é um câncer do indivíduo mais velho. Ou seja, não tem como prevenir, então, o câncer de próstata, né? A gente só tem como diagnosticar o mais cedo possível para iniciar o tratamento devido. Você tocou num ponto importante. Talvez o termo mais correto fosse periódico prostático. Porque, em verdade, o que você vai fazer é o diagnóstico precoce para tratar. Por que isso é importante? De cada 10 homens que a gente descobre o câncer de próstata sem que ele tenha nenhum sintoma, 9 ficam curados. Acima de 90% a taxa de cura. Agora, de cada 10 homens que você diagnostica o câncer de próstata porque ele já tem sintomas, já tem dificuldade de urinar, tem sangramento na urina, sangramento do esperma, de cada 10, só 2 ficam curados. É uma taxa de cura de 20% a 30%. Então, é por isso que é importante fazer para diagnóstico precoce e oferecer um tratamento que, se o câncer de próstata estiver localizado, ele, na maior parte das vezes, é curativo. Tá certo. A gente vai, então, ouvir mais uma pergunta aí de telespectador. Vamos conferir. Doutor, eu gostaria de saber de sua pessoa quantas vezes é necessariamente fazer o exame da próstata durante o ano, né?
Eu já fiz esse ano uma vez. Se é possível ter outras vezes, ou ter uma certeza, ou só uma vez o suficiente por ano? Só uma vez por ano. No indivíduo assintomático, ou seja, que ele não tem sintomas, que ele nada está sentindo e quer fazer o exame apenas como periódico de avaliação prostática, uma vez por ano. Nós não estamos falando daquele paciente que tem sintomas e que por vezes precisa ser reavaliado no período mais curto de tempo. Mas para fins de periódico prostático, de exame para o indivíduo assintomático, o recomendado é anualmente. Tá certo, então. Doutora, a gente vai fazer um rápido intervalo, tá? E já já então a gente retoma a entrevista, não saia daí. Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, que destaca a importância da saúde dos homens, os exames, a prevenção para evitar aí doenças. Estamos falando de câncer de próstata, uma doença que não tem como prevenir, mas tem como fazer o diagnóstico precoce. E com o diagnóstico precoce, a gente sabe que é uma doença que tem cura. E para isso, a gente recebe hoje aqui o médico urologista Pedro Henrique Cabral, que também é titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor, agora eu gostaria de fazer uma pergunta. No bloco anterior, o senhor falou a questão aí do diagnóstico precoce, né, que é uma doença que a maioria dos homens tende a desenvolver essa doença. Mas ela pode ser hereditária? Pode sim. A maioria dos cânceres de próstata, eles não são hereditários. Eles são genéticos, mas não são herdados de algum membro da família. Certo. Mas isso é uma exceção. A maioria dos cânceres, eles não são hereditários. É um percentual pequeno, provavelmente menos de 5% dos cânceres de próstata são cânceres de próstata hereditários verdadeiros. Isso só com relação ao câncer de próstata. De próstata. Mas no caso assim, se você tem casos na família, é recomendável reforçar, antecipar os exames preventivos? Sim, é recomendado. Então, todo homem, como eu falei, a partir dos 45 anos de idade deve fazer o toque e o PSA, o exame de sangue. Existe uma recomendação de que aqueles pacientes que têm membros da família, sobretudo membros de primeiro grau, sobretudo mais de um membro de primeiro grau, por exemplo, o pai e o irmão mais velho, ou o pai, enfim, eles façam o exame a partir dos 40 anos de idade, antecipem 5 anos para avaliação. Tá certo. E o hábito de vida das pessoas, hoje em dia essa correria, estresse, má alimentação, falta de atividade física, isso de alguma forma pode interferir no desenvolvimento de uma doença como essa, assim como a gente sabe que acaba acometendo aí outros tipos de doenças? Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, porque ainda não existem estudos conclusivos. A gente sabe que não é um fator específico, não é só exercício físico ou dieta, mas parece que esse conjunto de fatores associadamente, eles podem estar ligados a um risco, aumentado de você ter câncer de próstata. Por exemplo, câncer de próstata é raro no Japão. Mas se você pega um japonês e ele muda para os Estados Unidos, a taxa de câncer de próstata entre orientais que vivem nos Estados Unidos é a mesma taxa do americano. Ou seja, você infere que provavelmente o padrão de vida nos Estados Unidos, com sedentarismo, com alimentação desregrada, enfim, industrializados, consumo de produtos alimentares industrializados, eles levam ao aumento do risco de câncer de próstata. Certo. Mas não teve nenhum estudo que falou assim, fazer menos exercício pode causar câncer de próstata. Ou comer esse produto ou aquele produto processado pode aumentar o risco de câncer de próstata. Provavelmente é um conjunto de fatores que atuam, que têm um papel relevante, mas esse papel ainda não está muito bem definido pela ciência. Certo. Mas a gente sabe, né, que quanto mais saudável a vida, o risco é menor para todas as doenças, né? Até porque a alimentação saudável, evitar o sedentarismo, é uma coisa importante para a saúde do indivíduo
de um modo global. E se isso aí não foi mostrado diretamente como medida preventiva para câncer de próstata, é medida preventiva para AVC, que é derrame, para infarto agudo do miocárdio, para doença aterosclerótica, para uma série de males que tem um impacto importante na qualidade de vida, né? Então, isso aí ainda pode ter um benefício adicional para prevenir câncer de próstata e outros cânceres. Então, um hábito de vida saudável é uma recomendação a todo ser humano. Você sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela tem recomendações dietéticas que o indivíduo, que a população geral deve seguir, porque isso aí diminui mortalidade, aumenta a longevidade, aumenta a qualidade de vida na terceira idade, enfim. Essas medidas devem ser, sim, praticadas por todos os indivíduos, né? E a gente percebe assim que tem os exames de rotina que vão diagnosticar aí outras doenças e esses próprios exames de rotina a gente percebe aí muita resistência por parte dos homens para ir no médico. Só vai no médico mesmo quando está sentindo alguma coisa, né? E sendo que o ideal não era seguir essa regra, né? Não era. Essa realidade está mudando devagar, como tudo no nosso país é devagar, mas eu acho que está mudando. Eu acho que educação e orientação à população é o primeiro passo de uma série deles para você mudar essa realidade. Até porque fazer prevenção e diagnóstico precoce é sempre mais efetivo, tanto do ponto de vista de tratamento, quanto do ponto de vista de saúde pública, de custos. Os custos são muito menores quando você trata uma doença precocemente ou previne essa doença de chegar um dia a acontecer, do que quando você vai tratar um caso avançado. Tá certo. Vamos ouvir então mais uma pergunta aí de telespectador? Eu queria saber, doutor, por que a próstata só dá, o câncer de próstata, melhor dizendo, só dá em pessoas mais velhas e não em uma pessoa nova? Eu queria saber isso do senhor. Acho que até o senhor já tinha comentado isso. Eu já respondi. Tem cânceres que dão em pessoas mais novas. Criança tem muita leucemia. O câncer de testículo, que é outro câncer urológico, ele dá principalmente em indivíduos entre os 25 e 35 anos de idade, indivíduos jovens. O câncer de próstata, por características das células de próstata e por necessitar de vários erros genéticos que vão se acumulando no decurso do tempo, é um câncer que incide indivíduos mais velhos, coisa que não acontece com outros cânceres, né? Doutor, o senhor antes comentou assim da relação, por exemplo, que a incidência de câncer de próstata no Japão é muito pequena, mas se um oriental vai para os Estados Unidos, ele pode desenvolver a doença na mesma quantidade que os americanos. Aqui no Brasil, a gente pode ter assim um indicativo de, conforme a região, a incidência de câncer de próstata é maior ou isso não tem nada a ver? No Brasil, não parece haver essa regionalidade, em que pese não existirem estudos epidemiológicos em todos os estados. No Brasil, a epidemiologia é muito mais deficiente do que em outros países mais desenvolvidos. Então, você não tem esses dados, na verdade. Mas o risco do brasileiro, de forma geral, parece ser o mesmo, independente da região. Tá certo. Vamos então ouvir mais uma perguntinha de telespectador. Doutor, a gente sabe que hoje, por causa do preconceito, o homem ele evita muito de fazer o exame retal. O exame de sangue que é feito hoje pelas clínicas, ele é eficaz no tratamento e na prevenção do câncer de próstata? Também é a velha pergunta que tipo assim, será que só com o exame de sangue eu consigo resolver? Você sabe que eu tenho pacientes que têm resistência a fazer o toque. O que eu explico para eles é o seguinte, o PSA vai detectar boa parte desses cânceres de próstata. Eu posso fazer o seu PSA, ele pode vir normal, mas você pode ter um câncer que não eleva o PSA e que poderia ser diagnosticado por um exame que eu faço agora e que demora 20 segundos. Tem alguns pacientes que a grande maioria deles opta por fazer o toque retal. Então, o PSA é um bom exame para diagnóstico, né? Não para tratamento, não para prevenção, mas para diagnóstico. Só que não existe razão nenhuma de não fazer o toque, porque ele detecta cânceres que às vezes o PSA não diagnostica.
Doutor, no caso do diagnóstico da doença, a gente sabe que existe tratamento, quando diagnosticado precocemente é uma doença que tem cura. Mas muitos homens temem, depois desse tratamento, perderem a sensibilidade, ficarem estéreis. Isso pode acontecer mesmo? Acontece, realmente. O homem, a cirurgia para câncer de próstata, ela é uma cirurgia que vai deixar o homem estéril. Não é considerado uma sequela. O tratamento é cirúrgico? O tratamento é cirúrgico ou radioterápico. Certo. Então, existem duas formas de tratamento do câncer de próstata. De tratamento curativo, não paliativo, para o indivíduo ficar sem câncer, ficar bem. Uma é cirurgia, outra é radioterapia. O mais comumente realizado é a cirurgia. A cirurgia, obrigatoriamente, vai deixar o homem infértil. Isso não costuma ser um problema, porque esses indivíduos que têm câncer de próstata são indivíduos mais velhos. E eles já constituíram prole, já tiveram filhos, já têm suas famílias constituídas. Certo. Agora, o tratamento do câncer de próstata, mesmo o tratamento cirúrgico minimamente invasivo, a prostatectomia radical por videolaparoscopia que a gente tem feito, mesmo esse tratamento, ele tem sim algumas sequelas que podem ocorrer. Com a cirurgia minimamente invasiva, a gente está tentando diminuir a chance de ocorrência dessas sequelas, mas elas ainda ocorrem. E essas duas principais complicações após a cirurgia são incontinência, que é perda de urina, que é incapacidade de reter urina, e a impotência sexual, que é a dificuldade de manter ou ter ereção. Tá certo. Mas pelo menos é um tratamento que vai curar uma doença, que é curativo. E a pessoa vai poder com continuar certeza. Vivendo aí em família. E apesar dessas sequelas poderem ocorrer, existem indivíduos que não têm sequelas. Então, a gente tem que falar para o paciente que existe a chance de ocorrência dessas complicações, mas não obrigatoriamente elas vão ocorrer. E que ele tem uma doença, que é uma doença curável, com índices de cura muito bons, se a doença é localizada e com diagnóstico precoce, porém ele vai ter um tratamento sério que ele vai ter que fazer. Esse tratamento pode sim deixar algumas sequelas. Tá certo, então. Dr. Pedro Henrique, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco, as suas informações. Uma boa noite para o senhor e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Tá certo. Boa noite para você aí de casa também, um ótimo domingo. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band e a gente volta a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade, a partir de 10 para 6 da noite. Até lá!